Inclusive, tem gente perguntando aí, chegou a oferta? Não chegou a oferta do UFC Rio? E a gente vai falar disso no final. Então, fica aí, deixa o like, faça o seu comentário. No final, a gente vai falar sobre isso. Não é isso, Parrup? Muito do comportamento que eu tenho hoje com os atletas que eu treino é por causa do Carson. Eu grito, eu sou grosso, eu espero o melhor de vocês por causa dele. O nível que ele esperava da gente era muito alto. E eu não espero nada menos de vocês, entendeu? Ofereceu o UFC pro Dan. O Dan falou, ó, eu não me interesso porque vai ser conflito de interesse. Eu tenho uma academia, a American Top Team já tinha sido fundada. É um conflito de interesse. Eu não quero isso, porque vai ser ruim. Eu tenho um atleta, eu quero botar meus atletas e tal. Peraí que eu vou te dar um nome e o número de uma pessoa que vai te ajudar. Dana White. Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. E tô aqui com o Mestre Parrumpa, hoje sem UFC, pra gente comentar. Então a gente vai fazer que nem do Wolverine Oranges. Vamos perguntar das origens do Parrumpa. Todo mundo tá cansado de ouvir o Calvo aqui. Inclusive tem gente perguntando aí, chegou a oferta? Não chegou a oferta do UFC Rio? E a gente vai falar disso no final. Então fica aí, deixa o like, faça o seu comentário. No final a gente vai falar sobre isso. Não é isso, Parrumpa? Fala, meus faixa. Beleza, irmão. É o seguinte, a gente vai comentar, não teve UFC esse final de semana passado. Tem o UFC fim de semana que vem, que é lá na Austrália. A gente vai comentar algumas coisas, né? E no final a gente vai responder a curiosidade de todos aí com a luta do Calvo, ou a não luta do Calvo, não é isso? Perfeitamente, Parrumpinha, perfeitamente. Lembrando que esse UFC na Austrália tá uma porcaria. E lembrando que não assista, estude Bitcoin, já falei. Mas, independente disso, o AJ tá na cola aí. Pra quem não viu, o Poatan bancando o AJ aí, também fiz um vídeo disso aí. Foda, ligou cobrando, hein, Parrumpa? Não sei se tu viu o vídeo, mas ligou cobrando. Meu irmão, eu achei no começo, meu irmão. Eu falei, porra, será que o Calvo vai cagar pra dentro? Mas não, o Calvo manteve a postura, mas que história é essa? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né, Parrumpa? Não. Você sabe, mas ali não apareceu, entendeu? Sim. Como é que o cara muda depois do treino, da entrevista? Não é possível um negócio desse, tudo. É porque ali foi só um corte, né? Porque ele jogou pro Instagram, o vídeo no YouTube tá maior, mas... Tá maior, é verdade. Mas é isso, meu brother. Ali tentei, né? Tentei fazer a política da boa vizinhança. Quando você não sabe o que o cara tá falando, é melhor só ouvir, né, Parrumpa? É, melhor. Escuta. E no final, graças a Deus, o homem tava brincando, mas eu vou falar uma parada. Tô hypado pra esse UFC 320 aí. Poatan parece que tá treinando. Mas vamos começar com o que interessa, né, meu brother? Mestre Parrumpinha. Hoje todo mundo já conhece uma personalidade formada no meio das artes marciais, um grande head coach aí da American Top Team. Mas eu quero saber como é que começou o Parrumpa, lá nas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro. Fala aí pra gente, professor. Então, cara, como todo, brasileiro, né, cara? Eu queria ser jogador de futebol, né, cara? Nasci e criado em Copacabana, sempre joguei futebol de praia, joguei futebol de salão, futebol de campo, jogava futevôlei, né? E a praia de Copacabana foi foi a minha infância ali, né? Desde, sei lá, que eu me entendo por gente, eu ia à praia de Copacabana jogar bola e foi jogando na praia de Copacabana que eu conheci uma figura que mudou a minha vida, chamada Carson Gracie, né? Ele ia muito na nossa rede de futevôlei, que ele gostava muito de apostar. A gente apostava tudo, até mãe. Era apostador mesmo? O Carson, meu irmão, apostava qual carro ia sair quando o sinal tornasse verde, qual carro que ia sair primeiro. Ele apostava. Mas apostava o quê? Com os amigos, assim, toda hora? Com os amigos, meu irmão. Dava dobrado no dinheiro, ó. 2 por 1 que o carro vermelho vai sair na frente. Não é possível. Apostador degenerado. Degeneradíssimo, meu irmão. Ia ser o teu melhor amigo, meu irmão. Puta aí fudeu, velho. Aí fudeu. Mas era bom ou era ruim nas apostas? Não, ele era bom. Era diferente de você. Ele era bom. E gostava muito de briga de galo, né, cara? Então ele apostava no negócio de briga de galo, meu irmão. Ele era a paixão dele. Era jiu-jitsu, né? Vale tudo naquela época e briga de galo, meu irmão. Porra. Você já viu alguma briga de galo? Já. Ele me levou. Com ele? Com ele, Pô, me conta essa história aí antes de Então, cara, ele tinha o clube privê, né, cara? Era um clube fechado. Não podia entrar nem menor de idade. Só que eu
ele meio que me apadrinhou, né? E eu ia, todo lugar que ele ia, que ele queria me levar, eu ia com ele. Umas 2 vezes eu fui lá no Clube Privé. E, meu irmão, era uma rinha mesmo, Renato. Era assim, complicado, que era uma rinha assim, com as arquibancadazinhas assim, né? E os galos, meu irmão, saindo na porrada mesmo, gritaria do caralho. Puta que pariu, meu irmão. Apostação, todo mundo com dinheiro na mão, Todo tipo mundo com o dinheiro filme. na mão, aí o galo meio que tava caindo assim, eu pego dobrado que o galo vai subir. Aí o cara pegava dobrado, o outro, o galo ia e ganhava, meu irmão. Uma loucura, uma loucura. Só que era proibido, né? A briga de galo era Na proibida. época já era proibido, então. Já era proibido, então era Isso estamos complicado. falando o quê? 90? Os anos 80, né? Os anos 80 80. ainda, bem antes ainda. É. E ele tinha o apaga-vela, que era o cara que cuidava dos galos dele, uma figura. Então ele tinha os galos também, em vez de só apostar, ele Tinha, botava pra brigar não, também. ele criava galo. Criava galo. E Mas ele botava os morava galos. onde, Parrupa? Desculpa esse tanto de pergunta. Ele morava em Copacabana também? Morava em Copacabana. E os galos ficavam onde? No apartamento ou não? Não, os galos ficavam em Sepetiba, na casa do apaga-vela, que era Do o cara cara, que do cuidador. Ele deixava no cuidador dos cuidador. galos, dele. E Que tinha, inclusive, loucura, hein, Renato, velho? era o seguinte: se você, por exemplo, se machucou o joelho, teve uma espinha, furúnculo, torcicolo, conjuntivite, ele tinha uma pomada que servia para tudo. Certo. Tudo. Era salva-galo, era uma pomada roxa, meu irmão. Que ele usava nos galos também. Não só usava no galo, mas se tu tivesse ponto com torcicolo, peraí, passa aqui. Passa Aí aí, passava com entendi. aquela porra roxa aqui. Entendi. Não, cuidava, entendeu? Aí tinha um furúnculo, meu irmão, salva-galo Bota o no furunco. furúnculo. E ele acreditava que ficava bom, né? Complicado. Então ele era um cara, irmão, que ele toda vez que ele me encontrava, eu era o Parrumpinha de Copacabana, jogador de futebol e futebol de praia. Esse nome já era dessa época ou não foi do jiu-jitsu? Não, Parrupinha, já tinha. já era dessa época. Parrumpa é um cara também, uma figura conhecida na praia de Copacabana, que jogava futebol e futebol de praia. E eu sempre jogava futebol com ele ficava assim, lá, filhinho do Parrumpa, Parrumpinha. No começo eu não gostava, aí fudeu, né, compadre? Pegou. 12 anos de idade, ficava puto, entendeu? Aí fudeu, aí ficou Parrumpinha. Entendi. Aí o Carso me conheceu e falou, pô, você tem que ir pra academia treinar jiu-jitsu. Eu falei, não gosto, Carso, eu quero ser jogador de futebol, cara. Eu era bom, jogava bem. Não, você é um cara, porra, rápido. Então, Renato, ali eu aprendi, Renato, a não a ser persistente, cara. Porque o Carson, ele ficou, não vou mentir pra você não, uns 4 ou 5 meses, toda vez que ele me encontrava, ele não me encontrava todo dia, mas toda vez que ele me encontrava, ele falava, você tem que ir pra academia, você tem que ir pra academia. Eu falei, cara, não aguento mais esse velho, meu. Que velho chato, meu irmão. Você quer saber de uma porra? Eu vou nessa merda. Eu sei que eu não vou gostar de jiu-jitsu. Porra de jiu-jitsu, entendeu? Vou ficar lá 2, 3 semanas no máximo. Depois eu vou voltar pra praia. E da próxima vez que ele vier aqui na praia, eu vou falar, Carlos, tentei, não gostei. Entendeu? Pisei na academia dele dia 1º de junho de 1987. Nunca mais saí do jiu-jitsu. Impressionante como o jiu-jitsu é uma coisa que vicia, né, cara? Porque o jiu-jitsu mudou minha vida, né? Eu era sempre o cara, o menorzinho, o mais leve, entendeu? E não tinha muita confiança de falar com as pessoas, não olhava no olho. O jiu-jitsu foi me dando, né, aquela confiança e foi melhorando muito a minha autoestima e tudo. E eu comecei a treinar e eu comecei a melhorar e comecei a ganhar campeonato. Aí aquilo foi me ajudando até me tornar um bom competidor, um cara que competia todos os campeonatos. Naquela época não tinha muito campeonato como tem hoje em dia. Renato, hoje em dia tem 10, 15 campeonatos por fim de semana, no mundo todo. Entendeu? De repente até mais, tô falando até besteira, né? Mas naquela época era tipo 3, 4 campeonatos por ano, irmão. Sim. Entendeu? Tinha Copa Company, não era? Copa Company? Company, Copa Armazém do Mundial. Esporte, Copa Toulon, e assim por diante. Eram as marcas da época faziam os campeonatos, né? E a Copa Company era o campeonato, porra, maior, né? A Company e a Armazém do Esporte eram os 2 campeonatos maiores, que na época era tipo, o campeonato brasileiro, assim, entendeu? Sim. Então,
era muito raro ter isso, mas eu procurava lutar todos os campeonatos, entendeu? Certo. Mas aí a parada é o seguinte: você conheceu lá ele com 12 anos, começou a treinar. Explica mais pra gente, quem não conheceu o Carson Gracie, que é que nem eu te falei, o Carson Gracie é uma figura legendária, lendária, né? Todo mundo conhece. A primeira vez que eu ouvi falar de Carson Gracie, é, já tinha sido um pouco depois, né, que eu comecei no jiu-jitsu no ano 2000, mas eu nunca me interessei assim pelo vale tudo antigamente. Na minha cabeça, pra mim o jiu-jitsu era a melhor arte marcial. Então eu pensava o seguinte: se o cara for campeão mundial de jiu-jitsu do ADCC, ele é o melhor lutador do mundo. Então eu nem ligava pra MMA. Eu falava, pra que o cara vai fazer boxe se jiu-jitsu é o melhor? Mas a primeira vez que eu ouvi falar do Carson Gracie realmente era quando ele estava treinando um cara chamado Miguel Torres pro WEC, né? Um dos maiores, na época, o maior peso galo da história. Que eu lembro que ele tinha mudado para os Estados Unidos, o Vitor Belfort trouxe ele. E depois eu fui pesquisar sobre toda a carreira dele. Inclusive eu comprei aquele livro do Carson Gracie, do Carson não, Carlos Gracie, né? Que é o da... Agora eu não lembro qual foi a mulher que escreveu, mas foi uma Gracie. E eu vi a história todinha dos Gracie e no livro deixa claro ali que Carlos Gracie era um cara que ele queria popularizar a competição, enquanto Carson. o Carson, enquanto a família Gracie era muito individualizado, eles davam aula lá pro Oscar Niemeyer na época, que era o cara que projetou Brasília, pro governador, até pro presidente. O Carson não, ele tinha essa ideia de trazer o jiu-jitsu pro povo e dar aulas em grupo, né? Então, conta pra gente aí um pouco mais da história desse cara, Carson Gracie. Quem era o Carson Gracie pra essa galera que tá começando agora? Bom, a gente não pode falar da parte do Carson professor sem antes falar da parte do Carson como lutador, né? O Carson, com 16 anos de idade, 17 anos de idade, ele teve que defender a honra da família, porque foi quando o Hélio Gracie perdeu para o Valdemar Santana. Né? Que era o Valdemar Santana, roupeiro, né? Da academia. exatamente. O Valdemar Santana era parceiro de treino do Carson. Eles regulavam assim. O Valdemar era um pouquinho mais velho que o Carson, mas eles treinavam. O cara muito forte, muito novo. E por algum motivo, um desentendimento, né? Sempre um disse-me-disse, desafiou o Hélio e ganhou do Hélio naquela luta histórica de 3 horas e 45. Né? O Hélio já tinha passado os 50 anos de idade. O Hélio foi um dos caras mais casca-grossa, porque ele tinha um pouco mais de 60 quilos, e o Valdemar, acho que já tinha 80, quase 90 quilos, entendeu? Então, Foi um pisão na cara, se eu não me engano, né? Que terminou, né? às 3 horas e 45, o Valdemar deu uma queda, o Hélio caiu meio que grogue, ele deu um tiro de meta, apagou e foi decretado porque naquela época ou era empate, ou um tinha que desistir, ou então cair apagado, alguma coisa. Finalizar, alguma coisa É. assim, né? Aí, com Sim. 17 anos de idade, só tinha o Carson. Ó, vai ter que ser você. Mas ele é meu amigo, não interessa. Defesa vai lutar pela família. Foi lá e bateu no Valdemar Santana e reconquistou o prestígio da família Gracie naquela época, entendeu? E a partir daí ele foi ganhando, ganhando, ganhando. Foi um dos maiores atletas da família, se não o maior da atleta da família. Na minha opinião, obviamente, eu sou faixa preta dele, então, obviamente, eu vou sempre falar isso, mas eu acho que é uma unanimidade que o Carlos foi o maior lutador da família de todos os tempos, né? Foi ele que salvou a família, porque até então o Valdemar era o cara que tinha batido o Hélio Gracie. Se o Valdemar continuasse batendo nos outros, não existe família Gracie. O Carlos foi lá, defendeu a honra, bateu nele algumas vezes e continuou esse legado, né? E até que ele se aposentou e abriu a academia dele em Copacabana, né? E o objetivo dele era que os alunos dele seriam os melhores de todos, até mesmo melhores que os alunos dos membros da família Gracie, né? E foi um pouco dessa briga que afastou um pouco e acendeu essa rivalidade entre o Carson e os filhos do Hélio, né? Os filhos os irmãos dele, os outros filhos do Carlos e tudo, entendeu? Então, a preocupação dele era
popularizar o jiu-jitsu. Ele queria que os alunos dele ganhassem no jiu-jitsu de todo mundo, inclusive mesmo da família Gracie. Mas não vale tudo, é isso que você está dizendo? Exatamente. E é o ponto que eu queria chegar agora. Ele sempre falou, eu nunca vou treinar um aluno meu para lutar vale tudo contra um membro da minha família. Mas jiu-jitsu esportivo não tem problema. Então, meus alunos vão ser os melhores. E a gente teve essa hegemonia até o final dos anos 90. Né? A gente, com os nossos pontos de faixa azul, a gente já ganhava de todas as academias juntas. E ainda tinha roxa, marrom e preta, os pontos de roxa, marrom e preta. Então, foi um exército que o Carson criou na década de 90, né? De várias gerações, que se estendeu, inclusive, para o Vale Tudo, né? Sim. Mas nessa época aí, por exemplo, quando ele passava na praia, ele era mais conhecido lá pelo jiu-jitsu, quando ele ficava chamando para academia, ou ele era mais uma figura popular que acaba virando tipo uma celebridade mesmo, né, do Rio de Janeiro? Porque uma coisa que a galera não sabe é que a família Gracie, como um todo, tinha muito prestígio. Muito. Nesse livro, mostra algumas coisas assim de como eles eram chamados, nunca bebiam, né? Pelo menos o Hélio e o Carlos não bebiam, mas iam nas festas populares aí, não nas festas populares que eu digo de rua, mas nos jantares da alta sociedade do Rio de Janeiro. Eles eram conhecidos como integrantes da alta sociedade. Era uma família de respeito mesmo, de classe. Então, nessa época ele já estava mais velho, já tinha parado de lutar, já tinha aberto a academia. Mas como é que ele era conhecido? Mais por ser treinador ou por ser a figura, o Carson? Eu acho que os dois, Renato, porque, como você falou, a fama do Carson era uma coisa que transcendia o tempo, né? Ele fez história nos anos 50, 60 e ao começo dos anos 70, entendeu? Então todo mundo conhecia o Carson. A família Gracie dava aula para o Juscelino Kubitschek, dava aula para presidente da República. O pior presidente do Brasil, hein? Aí Juscelino Kubitschek, o pior presidente do Brasil, velho. Destruiu a economia, criou Brasília, ele falou que ia fazer 40 anos em 4, ele destruiu 40 anos em 4. Pô, era melhor ter deixado a capital no Rio de Janeiro. Era melhor, lógico que era. Mas tem um motivo porque que eles fizeram isso, né? Para manter o povo aqui e ficar lá na puta que pariu, lá em Brasília. Mas vamos continuar com o podcast, que o assunto não é esse, não é isso, professor? Então, e ele era uma figura folclórica, porque ele era um cara muito famoso. Fizeram uma reportagem uma vez das figuras mais famosas de Copacabana e ele estava lá, entendeu? Pô, é legal você falar isso, deixa eu só te interromper, porque a galera não sabe disso. Mas muito do vocabulário que se usa hoje em dia no jiu-jitsu foi ele que inventou. Eu, inclusive, já vi uma reportagem dele com um papelzinho, né? Que ele tinha de todos os alunos dele que tinham saído. Aí ele tinha um nome para cada um, Mutuca, Creonte, não sei o quê. É o que eu tô te falando. Me parece que é uma dessas figuras que transcende o esporte, né? Era um cara que era maior do que o próprio jiu-jitsu. E assim, o jiu-jitsu e o MMA se cresceram por causa dele também, né? Com certeza. E ele foi juiz de futebol, quer dizer, foi bandeirinha, ele não foi juiz central, ele foi bandeirinha. Então não tinha confusão. Sim. Ele foi juiz na praia. Então, meu irmão, era uma figura folclórica, entendeu? Então, quando ele ia lá na praia, todo mundo já conhecia ele, né? Sim. E, obviamente, como lutador, o pessoal mais velho, obviamente, mais um pouco do que o pessoal mais novo. Eu particularmente, eu nunca não sabia quem era o Carson. Eu, com 12 anos de idade, 13 anos de idade, acho que eu sabia quem era Carson. Sim. Eu não sabia. Depois que eu comecei a treinar, que eu fui entender o que era aquela academia ali, aquele templo ali, eu falei, meu irmão, isso aqui foi Deus botou esse cara no meu caminho, porque se hoje em dia, Renato, eu treino você, eu treino Pantoja, se hoje em dia eu conheço o mundo todo, se hoje em dia eu treino vocês, se hoje em dia eu consigo sustentar minha família, ter uma família, é por causa do Carson, irmão. Sim. É por causa do jiu-jitsu, entendeu? É por tudo que o jiu-jitsu me trouxe na minha vida, entendeu? Eu vim para cá para os Estados Unidos por causa do jiu-jitsu, entendeu? Logicamente, depois a gente, né, com o trabalho, a gente vai conquistando espaços e vitórias e tudo, mas foi por causa do jiu-jitsu. Que começou tudo lá, né? É isso que as pessoas têm que entender. Dia 1º de junho de 1987, eu querendo não gostar do jiu-jitsu.
Desse dia eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu entrei lá, mas uma academia assim, lotada, todo mundo olhando para mim aquele olhar assim, ih, carne nova, meu irmão, Sim, vou sim. matar esse cara, meu irmão. E eu morrendo de medo, irmão, garoto pequenininho, meu irmão, 14 anos de idade, entendeu? Querendo jogar bola, mas o que eu tô fazendo aqui? Querendo ir embora pra praia, de volta, meu irmão, entendeu? E Sim. 10 anos depois, do dia 1º de dezembro de 1997, eu peguei minha faixa preta com o Carson e tenho muito orgulho de falar que ninguém me graduou no jiu-jitsu sem ser o Carson. Eu ganhei todas as faixas da mão do Carson, entendeu? Uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? Porque ele era um cara muito, mas muito difícil de dar faixa, entendeu? E foi um cara que foi assim imprescindível na minha vida, né? E muito do comportamento que eu tenho hoje com os atletas que eu treino é por causa do Carson. Eu grito, eu sou grosso, eu espero o melhor de vocês por causa dele. O nível que ele esperava da gente era muito alto. E eu não espero nada menos de vocês, entendeu? Se não for perfeito, tá ruim, tá errado, entendeu? Você sabe, né, como é que eu sou. Mas isso é muito da filosofia e do modo Carson Gracie de encarar as coisas, entendeu? Sim, tem outra coisa, né? Que enquanto você estava falando aí da sua origem, não é só a sua origem, não, é a origem das maiores academias também, né? Porque se você for ver, né? Primeiro, às vezes você está assistindo isso aqui, você começou agora, mas é o seguinte, o Vale Tudo, né? O MMA, o UFC, começou dos desafios que os Gracies faziam contra as outras artes marciais. Então, nesse livro mostra eles chegando lá de Manaus, lá do norte, do Pará, na verdade, de Belém, né? Beleza, parar. Indo para o Rio de Janeiro e fazendo os desafios, aí mostra a família toda, mas o fato é o seguinte, depois que o UFC MMA ficou estabelecido, a maior academia de porrada se tornou uma das maiores, a Carson Gracie, que depois virou a Brazilian Top Team, né? Quando alguns atletas saíram. Que depois alguns saíram e virou a América Top Team também. Então a Brasília Top Team, a América Top Team, vários outros times, a rivalidade que foi criada entre a Brasília Top Team e a galera de Curitiba, da Shootbox, e isso tudo começou nessa época, né? Carson Gracie. E no Carson Gracie, então, realmente é uma figura lendária. Tem outros fatos engraçados aqui que dá pra gente comentar o dia inteiro. As entrevistas dele com o Marcos Ruas, que também é uma figura que ninguém conhece. Falando que correu, não correu, treinou, não treinou. Aí o jeito engraçado dele falando, não, você usou jiu-jitsu, usou luta livre. Era uma briga, era uma figura... Mas, então, isso é muito importante para saber o teu começo, né? Porque você sempre falou isso, é muito baseado no caso, o jeito que você treina os seus atletas. Mas, antes do Parrumpinha chegar lá na academia do Cássio, quem que era o Parrumpinha no colégio? Vamos dizer assim, no colégio, se eu fosse para ver o Parrumpinha hoje, como é que era o Parrumpinha? Era um cara popular? Era um cara que as meninas achavam bonito? Era um cara que tinha dinheiro ou não tinha? Como é que era? Cara, eu sempre fui um cara assim complicado, Renato, que eu era bagunceiro pra caralho, eu fazia tumulto, entendeu? Eu organizei esse protesto. Eu estudava, MST no colégio, filho? Porra, aí é irmão, foda. igualzinho, meu irmão, igualzinho, porque é o seguinte, eu estava no Colégio Santo Agostinho, que era um colégio muito rígido, um colégio de padre, e os caras não deixavam a gente ir de bermuda, caralho. Porra, então, eu falei, mas isso tá errado, meu irmão. Num calor do caralho, Rio de Janeiro, como é que a gente não pode ir de bermuda, meu irmão? Vamos fazer o movimento das bermudas. Aí não deixando ninguém entrar no colégio. Meu irmão, não vai entrar ninguém nessa porra. Não, mas eu quero estudar. Não vai entrar. A gente fez um. E conseguimos, meu irmão, implementar. Olha só isso, Renato. A bermuda no Colégio Santo Agostinho, entendeu? Anos depois eu fui expulso, entendeu? Pode falar o porquê, não? Eu fui expulso porque eu era muito. Tumultuava muito, entendeu? Esse cara tá muito tumultuado, as minhas notas não eram tão boas. Então eu falei, mas quer saber, meu irmão? Vamos, bota esse cara pra fora, senão esse cara vai dar problema, entendeu? E arrumava muita briga no colégio, Parrumpinha? Não, não, Nunca nessa brigou? época Já não. chegou a brigar no colégio, não? Sim, mas não nessa época, porque nessa época eu ainda não fazia jiu-jitsu. E eu tinha amigos meus, né? Que eu tô louco pra encontrar hoje em dia, mas nunca encontrei. Os caras são muito sortudos, meu irmão. 50 anos, 40 anos depois, Não, Parrumpa? se eu encontrar,
eu vou dar tapa. Você não pode ter certeza. Pra Lembra de descontar, mim? ó, pra descontar. Lembra de mim? Tapa na orelha, na frente de a mulher, quem for, meu irmão. Tem uns 2 ou 3 que eu lembro. Eu vou pro meu túmulo lembrando daqueles filha da puta, que os caras faziam bullying comigo. Porque eu era pequenininho, Sim. entendeu? Você falou um negócio de mulher, eu não falava, era muito tímido, entendeu? Nunca fui um cara feio, mas eu nunca fui um cara assim de chegar e falar com as meninas, eu não tinha isso. Eu era muito inseguro, porque eu era muito baixinho, entendeu? O nego ficava, mais baixinha, ela que merda lá. Então isso foi uma coisa que me atrapalhou bastante. O jiu-jitsu melhorou isso pra mim, entendeu? E obviamente depois que você começa a fazer jiu-jitsu, não leva desaforo pra casa. Aí as brigas começaram, entendeu? Mas eu já não tava, já tinha sido expulso do Santo Agostinho já, entendeu? Entendi. Essa hora você já tinha saído. Mas e na rua, Parrumpinha, brigou alguma vez? E Copacabana, na época dos anos 80, Renato, era complicado, né, cara? Então, a gente tinha muita rivalidade, o time de futebol de praia, time da Constante Ramos contra o time da Paula Freitas, contra o time da Hilário de Gouveia, do Leme, entendeu? Figueiredo, tinha assim, a Constante era uma rua, logo depois tinha a Santa Clara e a Figueiredo. Então a gente não se dava, não podia passar na praia. Agora, vamos correr? Não, vai dar merda. Se for para correr, vão ter que correr uns 5, 6 nossos, que não pode correr sozinho. Os caras vão juntar a gente. Entendeu? Então tinha esse negócio, essa rivalidade ali na praia de Copacabana, ali no Copacabana. E na noitada carioca também tinha isso. Negócio de mulher, um pegou a mulher do outro, beijou, a mulher quer dar para um, quer dar para outro, mesmo aquela confusão toda. No Rio de Janeiro dos anos 80 e 90, então você já viu, né? Então eu tive que brigar algumas vezes, né, cara? Mas não fui um cara assim extremamente brigão, não, mas eu arrumava confusão. Arrumador de confusão. Então você não era um arrumador de confusão. Aí os caras arrumavam confusão comigo, Renato, porque eu era pequenininho. Aí é foda, né? Boa. Então vamos lá. Parrumpinha começou a treinar. Agora, é o que você falou. Começou, a gente já tem uma ideia mais ou menos de como é que era o Parrumpinha no colégio. Conheceu o jiu-jitsu, começou a ganhar confiança. E quando é que você começou a competir? Já foi na faixa branca mesmo? Eu competi, cara, no campeonato, era um campeonato estreante. Pessoa que tinha muito isso, né? Não sei se ainda tem isso. Mas campeonato, pessoa que nunca lutou. E no mesmo dia tinha um campeonato juvenil. Só que eu tinha 15 anos ainda. O Carlos falou: não, vai de faixa azul, entendeu? Eu era faixa amarela, vai de faixa azul, entendeu? E você vai lutar no estreante e no juvenil, entendeu? Eu ia fazer 16 anos logo em seguida, não tinha problema. Aí eu fui pra final dos 2 campeonatos, né? Aí, na final do campeonato, o dono do campeonato falou: olha só, pô, não dá pro cara competir nos dois. Ou o cara é estreante ou o cara é juvenil. Não dá, entendeu? O Carlos olhou pra mim e falou assim: você vai no juvenil, porque o cara da final do juvenil é mais casca grossa. Esse cara de estreante é fraco. Você vai ganhar dele fácil. Eu quero te botar contra esse cara aqui. Eu acabei perdendo essa final, porque o garoto já tinha 5, 6 anos na minha frente no jiu-jitsu, era um cara muito bom. O nome dele chama-se André Belo. O garoto, porra, que tava anos-luz na minha frente, me ganhou numa raspagem, entendeu? Então, o meu primeiro campeonato eu comecei perdendo, né? Mas depois disso, cara, eu lutei tudo que eu poderia ter lutado e ganhei a maioria. Certo. Fiquei 6 anos e meio, Renato, na faixa azul sem perder. Caramba, então tu ficou 6 anos na faixa azul? Não. Fiquei 6 anos na faixa azul. Caramba, então tu pegou a preta em 4 anos depois? Não, então, aí que aconteceu? Eu fiquei 6 anos na faixa azul, né? Depois eu peguei aí eu peguei a roxa em 94, né? E fiquei 1 ano e 2 meses na faixa roxa. Fui campeão mundial, peguei a faixa marrom e fiquei 13 meses na faixa marrom e já peguei a preta, entendeu? Com 10 anos de jiu-jitsu, mais ou menos, 10 anos e pouquinho, 10 anos e 6 meses. Qual foi o título mais importante que você ganhou? Não tô falando só pros outros, não. Pra você. Qual foi o maior e qual foi o mais importante? O título mais importante que eu ganhei, obviamente, foi o Campeonato Mundial, foi o primeiro Mundial, 1996, né? Agora, teve lutas que não valiam título, que foram muito importantes para minha carreira. Eu fiz um desafio na minha. Se você chegar para mim, Parrompa, qual foi a luta de jiu-jitsu mais importante da sua vida? Foi um desafio de 20 minutos contra o Léo Vieira,
em que eu ganhei. Foi Eram só, aonde isso? eram só 4 lutas. Foi um desafio chamado Desafio Gypsy Jiu-Jitsu. Foi dentro de uma boate, uma das boates mais famosas da época. 1994, era uma luta de azul, uma luta de roxa, que foi eu e o Leozinho, uma luta de marrom, que foi o Alexei e o Jamelon, e uma luta de preta, que foi o Telo, da Academia Jacaré, contra o filho do Carson. Era um desafio do Jacaré contra o Carson, né? E eu consegui ganhar do Leozinho, foi a luta para mim mais importante da minha vida. Foram 20 minutos, porque o Leozinho se tornou, na minha opinião, um dos 5 maiores atletas de todos os tempos do jiu-jitsu. Ele está na minha lista dos 5 melhores, entendeu? Então, para mim, foi uma luta que significou muito, porque foi ali, a partir daquela luta ali, ele falou, pô, quem é esse cara que ganhou do Leozinho? Porque o Leozinho já era muito bom, e já tinha esfregado muita gente. E eu fui lá, ganhei do Leozinho com uma certa facilidade. Falou, cara, quem é? Então, eu apareci para o mundo do jiu-jitsu, ele começou a olhar para mim com outros olhos por causa dessa luta com o Leozinho. Entendeu? Então, para mim, foi a luta mais importante para mim. Boa. E o monstro, né? Campeão da DCC, realmente é um Porra, hall da fama, né? porra, o Leozinho, cara, é um cara. E um dos maiores professores tem a equipe Checkmate, né? Que hoje em dia, na minha opinião, quem é o maior vencedor de títulos da história do jiu-jitsu? Bochecha, que é aluno do Leozinho, entendeu? Então, porra, é um cara que. Engraçado. Fez um círculo, então, que agora você treinando, né? Acompanhando a carreira do Bochecha no MMA, foi um Pô, cara, círculo, é né? muito legal isso, cara, muito legal isso. E se Deus quiser, a gente vai ter o Leozinho no corner junto comigo na próxima luta do Bochecha, entendeu? Vai ser muito legal se ele puder ir. Porra, legal demais. E então foi isso. Competiu vários títulos. E aí, como é que surgiu a proposta de vir para os Estados Unidos? Você veio em que ano? Eu vim para cá em 2002, Renato, no começo da América Top Team, né? Eu recebi um convite Mas do, aí do você me explica antes, né? Porque você estava lá, competidor. Como é que ia ser sua vida nos Estados Unidos antes de você vir, né? O que que você fazia? Qual foi a perspectiva? O que que você achou? Porque assim, a vida da gente muda, né? De uma hora para outra. Que nem, provavelmente, se você não tivesse vindo para os Estados Unidos, você estaria fazendo outra coisa. Talvez dando aula, talvez não. Como é que era a sua perspectiva de vida antes de vir para os Estados Unidos? Cara, eu tinha uma vida boa, cara. Eu já dava aula em Copacabana, já tinha muitos alunos em Copacabana. Comecei a dar aula muito cedo, né, ainda de faixa roxa. Então eu tinha um, um número bom de alunos, sempre em Copacabana. Então, meus alunos competiam sempre pelo Carso, nunca botei como parrumpinho, sempre competiam pelo Carso, né? E depois surgiu essa oportunidade de eu vir para cá, para os Estados Unidos, por intermédio do Libório, que conheceu o Dan, e o Dan me trouxe, entendeu? E eu vim no começo para tomar conta da parte do kimono da América Top Team, né? E uma coisa foi puxando a outra, eu comecei também a dar aula sem kimono, comecei a treinar com o pessoal sem kimono, o pessoal começou a gostar, eu comecei a treinar alguns caras. Tibal foi um dos caras que foi bem no começo, o Tibal e o Cole Miller foram meus atletas mais antigos, né? A gente foi indo aqui, aí eu fui começar. Quando eu fui ver, eu já estava totalmente envolvido com o MMA, né? E muitos atletas gostavam muito do meu estilo de jiu-jitsu para o MMA, e eu fui me tornando uma peça fundamental para certos atletas, até que eu virei um dos head coach, né? Aí estamos aí hoje em dia, né? Quando você chegou lá, era só o Libório que tava? Que tinha, não? De brasileiro? Libório, Renatinho e Marco Aurélio. Marco Aurélio do judô, né? Não, o Marco Aurélio, ele era do jiu-jitsu lá de Fortaleza, né? E o Wilson também, Wilson Gouveia também. Ele já tava lá, o Wilson Gouveia. Wilson Gouveia já estava, Os dois Marco chegaram a lutar no Aurélio, UFC, né? desculpa. Os dois chegaram a lutar no UFC, né? O Marco Sim, Aurélio sim, Marco e o Aurélio, Wilson. o Wilson, como professor só tinha o Libório. Como atleta tinha o Renato Tavares, Hermes França, Marco Aurélio e o Wilson Gouveia. Renato Tavares é o que é do Sul, não? Não. Ele não, Renatinho, ele é do Rio,
mas ele deu aula em Curitiba e depois veio para cá para os Estados Unidos. Hoje em dia ele tem uma associação, Renato Tavares, associação de jiu-jitsu, ele dá aula aqui na Flórida, lá para, acho que é Melbourne, um negócio desse, aqui um pouquinho norte da gente. Entendi. E aí, como é que foi? A adaptação, chegou nos Estados Unidos, já tinha vindo para cá, já tinha viajado para fora do país, chegou aqui, como é que foi? Cara, eu sempre quis, eu não sei o que que é, eu sempre tive um negócio, né, dentro de mim, que eu sempre quis morar nos Estados Unidos. Eu gostava da cultura americana, eu gostava do American Way of Life, né? Então eu sempre quis. Então, quando eu cheguei aqui, a adaptação foi maravilhosa. Eu já era casado com a Juliana, a gente se mudou para cá, vendemos tudo que a gente tinha lá, vendi minha moto, vendi meu carro, vendi minha televisão, puta que tudo, meu Tinha irmão. lá? Tinha duas lá, capenga lá, vendi também, meu Mas era irmão. legal ou não? Não, legal, meu irmão. Legal, Legal. legal. Tudo legal, legalizado, entendeu? Entendi. Aí vendi tudo e viemos para cá. Na época o dólar tava 3,2, já achava um absurdo, porque eu tinha juntado. Pô, Renato, eu tinha juntado acho que uns 25 mil reais, mais ou menos, compadre. Pra comprar de dólar. Para comprar de dólar, deu 5 mil e pouco. Eu fiquei puto, meu irmão, mas era o que tinha, né, compadre? Viemos para cá e, pô, graças a duas pessoas, né, cara? A Deus e a Dan Lambert, meu irmão, que é o cara que o motivo da gente estar onde a gente está é esse cara, né, meu irmão? Ele me ajudou e me ajuda até hoje em dia, né, cara? Muito. Não só eu, mas como 100% da América Top Team, né, cara? Ele me ajudou muito no começo. Não só. Não é porque ele ser rico, é o que ele faz com o dinheiro dele, né, cara? O jeito que ele ajuda a gente é impressionante. E também com a amizade dele, né? A gente se tornou amigo desde lá de 2002, entendeu? Então eu já fui muitas vezes na casa dele treinar com ele, entendeu? E muitas viagens juntos. Eu sempre pergunto muito, né? Porque eu quero aprender com ele várias coisas, entendeu? Então, cara, se tem um motivo de eu estar onde eu tô, chama-se Dan Lambert, irmão. E ele, o Dan Lambert competia também, né, nessa época, né? Bom pra caralho, me amassava direto, meu irmão. Que ele é pesado, né? Muito bom, pesado, bom de passagem de guarda, meu irmão. Puta que pariu, já vi ele amassando muita gente. Sabe de quem ele ganhou na final do NAG, irmão? Glover Teixeira. Pô. Sério mesmo? Ganhou do Glover? Ganhou do Glover. E pode perguntar pro Glover, foi muito engraçado, compadre. Mas como é que foi essa história aí do Glover? Já era o Glover Teixeira de hoje ou ainda não? Não, ele era faixa preta, né, cara? Os caras lutaram no NAG, aí se encontraram na final. Na Flórida mesmo. Ganhou dele, raspou ele. Raspou um ponto, foi uma raspagem. Foi uma raspagem, Essa aí entrou pro currículo, né? Já raspei o campeão do UFC, né? O Glover Teixeira. É engraçado, pra quem não sabe, é realmente, de novo, quem que é o Dan Lambert? O Dan Lambert é um cara que construiu a vida aí em negócios e resolveu, por amor ao esporte, fundar a América Top Team. E eu costumo falar isso muito. Muita gente pensa, não, o Estado deve ajudar o esporte, deve fomentar o esporte. Sempre, o Estado tem uma certa função disso, mas você vê que quando você tem um cara que faz isso por filantropia, acaba impactando muitas vidas, né? Quantas vidas não são impactadas só pelo fato dele ter uma academia que cobra 5%? Quantos atletas não têm a chance de lutar, de treinar, porque o cara, literalmente, ele coloca a mão no bolso. Ele falou hoje, né? Hoje ele fez uma reunião e ele falou, meu brother, antes do Covid, tinha turmas aqui. Isso aqui tá me custando... 50 a 700 atletas, alunos. Alunos pagantes. Exatamente. Bota isso aí na matemática simples aí, faz uma conta de padaria, perdendo milhares de dólares todo mês. Por quê? Porque ele quer ver os atletas bem e realmente já trabalhou, não precisa do dinheiro. Então é muito importante você falar disso aí, velho. A filantropia, Renato, o que o Dan Lambert faz é absurdo. Eu vou contar uma passagem que ele é um cara muito, assim, não gosta de falar dele. Mas eu acho que é importante a gente falar porque muita gente não conhece, né? Muita gente vê a América Top Team, muita gente vê o Dan Lambert, muita gente, mas ninguém sabe quem é quem. E por que o Dan tem amizade e entrada por causa da credibilidade dele. Não é porque ele é rico, é porque ele é um cara sujeito homem. O UFC foi criado e passou por um momento difícil, vendeu por 1 milhão, depois foi vendido de novo e chegou um momento,
né, que o terceiro dono, não vou lembrar o nome dele, o primeiro dono foi o Rorion. O Rorion vendeu por $1 milhão. Esse cara comprou e tal e revendeu para um outro cara. Esse terceiro cara, eu não quero mais saber dessa merda, não dá lucro. Ofereceu o UFC pro Dan. O Dan falou, ó, eu não me interesso porque vai ser conflito de interesse. Eu tenho uma academia, a American Top Team já estava, já tinha sido fundada, é um conflito de interesse. Eu não quero isso, porque vai ser ruim. Eu tenho um atleta, eu quero botar meus atletas e tal. Peraí que eu vou te dar um nome e o número de uma pessoa que vai te ajudar. Dana White. E a partir daí foi história. Dana White Caramba, ele teve. Então ele podia ter comprado o UFC antes de todo mundo. Não, ele rejeitou. Foi $3 milhões e ele rejeitou e falou, ó, liga pra esse cara aqui. 3 milhões na época, né, Parrumpa? Na época, obviamente, na época. Entendeu? E aí o que aconteceu? O Dana pegou os Fertitta e comprou o UFC por $3 milhões e venderam por 3,8 bi, irmão. Isso aí, eles. Os Então, caras fizeram um negocinho bom, né? Porra. Então, quando você vê, né, o que o Dan fez pelo esporte, você vê a credibilidade desse cara, irmão. Entendeu? É por isso que ele não pede favor. Ele não pede favor pro Dana. O Dana, às vezes, meu irmão, por que tu não me falou que esse cara é teu atleta? Eu já tinha entrado no UFC há muito tempo. Não, tudo bem, deixa o cara entrar pelos méritos dele. Entendeu? Porra, você tá maluco, irmão? Então tem certas coisas que acontecem que muita gente não sabe, mas é por causa da credibilidade do Dan. Que não pede favor, não pede favorecimento nenhum para nenhum atleta da América Top Team, entendeu? Só que ele é um cara justo, entendeu? E ele é também um empresário. Tem atletas que são empresariados pelo Dan. Tem atletas que chegam na América Top Team, como você, já com um empresário. Então cada um, né, tem o seu empresário. Então é muito importante nego saber a história do Dan e da América Top Team, que está entrelaçada com o UFC, né? Também com você. Exatamente, faz parte da minha história. Eu, sem o Dan, não sou ninguém. Não estaria onde eu tô, entendeu? Boa. E aí me conta o seguinte, porque até você vir, como você falou, você veio para ser responsável pelo jiu-jitsu. Mas e como é que você entrou no MMA? Você já entrou com quantos anos no MMA? Então, aí, porra, Renato, aí fica fácil de você entender a minha cabeça, porque você é um cara que treina comigo. Eu cheguei e falei, eu não posso começar a entrar nesse mundo do MMA sem saber o que é o MMA, sem viver o MMA. Então eu preciso saber se as posições que eu vou ensinar para esses caras vão funcionar, porque eu não vou ensinar uma posição de jiu-jitsu, o cara vai lá, tenta fazer, ganha uma porrada, quebra o nariz, dente, tu me ensinou essa posição. Então, o que eu falei? Eu tenho que lutar. Provar, né? Botar a teste, né? Eu tenho que, pelo menos, saber o que eu tô falando. Então, em 2007, eu fiz a minha primeira luta de MMA, já com 33 anos de idade. Entendeu? Com quantos anos você chegou aqui? Foi em 2002, eu tinha 29. Então, eu falei, eu vou entrar no MMA para eu me melhorar como treinador. Esse foi o meu objetivo. Eu nunca pensei em ser campeão de nenhuma organização, nunca pensei em nenhum tipo de ser o número 1 do mundo, porque já entrei tarde, 33 anos, entendeu? Mas a estreia, né? Muito tarde, né? Muito tarde. Então, eu queria saber o quê? Eu quero saber como é que eu posso usar isso para me melhorar como professor de MMA, como técnico, como coach de MMA. Então, o meu objetivo era fazer 5 lutas, ganhar as 5 e me aposentar. Fiz 15, né? Fui indo. MMA é uma coisa que também é bastante, né, cativante e você se vicia, viciante, né, cara? Eu fui indo. E a minha última luta eu tinha 45 anos, cara. Lutei com um cara quase na metade da minha idade. A última luta eu até vi, né? Foi 2020, não foi? 2021? Não, 2018, 17. Caramba, deve ter sido 18. Então eu lembro que eu tava lá, foi lá em West Palm, né? Foi. Você finalizou o cara, né? No Katagatame. No Katagatame. Foi 2018 isso? Caramba. Acho que foi, Renato. Do 18 ou 17. Caramba, e aí foi uma vida inteira dedicada
a arte marcial. E você já trabalhou com tudo quanto é atleta aqui na América Top Team, né? Qual foi o atleta mais fácil e qual foi o atleta mais difícil de trabalhar? Eu não tô falando de resultado. Cara, atleta mais fácil, cara. A gente não pode deixar de falar do Pantoja, né, cara? Um cara que é fácil você treinar pessoas com objetivo, com cabeça forte, entendeu? Você não ensina o cara a ter coração. Você não ensina o cara a ter coragem, né? Então ele é um dos caras que, né, é um exemplo. O Pantoja é um exemplo para muitas pessoas, para muitos atletas novos e mais antigos, né? Então é um cara muito fácil de trabalhar, né? Tibau, um cara também muito fácil, porque é um cara muito humilde, na época de ouro dele, né? É um cara que sempre foi muito fácil de trabalhar, entendeu? Atletas assim que são humildes e que escutam, são pessoas fáceis de trabalhar. Você é um cara fácil de trabalhar, entendeu? Então, é difícil você botar um nome, né? Mas tem vários. E agora o difícil dá pra pôr nome, ou não? É melhor não, Renato. É melhor não. Não Difícil pode? é o cara que não escuta, a gente fala A, o cara faz B, entendeu? A gente fala pro cara fazer isso, o cara faz o contrário, entendeu? O cara fala pro cara treinar, o cara não treina. Ih, meu irmão, tem a Mas o porrada. Pantoja não é assim um pouco, não? Não, ele é um pouco rebelde assim, mas quando ele tá em camp, acabou, entendeu? Entendi. Pois é, boa Parrupa. Ficamos aqui com quase 45 minutos, poderíamos ficar conversando a tarde inteira aqui, mas agora eu queria perguntar pra você um pouco do... Primeiro, tem mais alguma outra coisa que você gostaria de comentar da sua história com a América Top Team? Tem alguma outra parada? Cara, só agradecer ao Dan e a América Top Team, não é só o Dan, né? Mas o Dan é o motivo da gente estar onde a gente está. Eu tenho certeza que esse cara é o maior responsável do sucesso da América Top Team. É o que ele faz com o dinheiro dele. Não é por ele ter dinheiro. Muitos Tentaram, né? tentaram ser o Dan. Muitos têm dinheiro e querem ser o Dan. Mas o Dan é único, entendeu? E a América Top Team é única. Não é à toa que a gente ganhou 6 anos aí a melhor equipe do mundo. Temos inúmeros cinturões. Eu vejo muitas academias que estão surgindo agora, que já estão bem solidificadas, mas se você pegar a quantidade de cinturões do UFC que a América Top Team tem, e não é só o UFC, é cinturão do UFC, do Bellator, da PFL. A América Top Team foi a única academia da história do MMA que tinha atletas simultaneamente. Pride, K1, Heroes, que eram inimigos, se você não sei se lembra, eram duas máfias japonesas diferentes. A gente tinha atletas no Pride e no K1 Heroes e o UFC. Então, aquela tríplice, né, coroa, os melhores eventos do mundo naquela época, só a América Top Team teve, né, atletas simultaneamente. Foi a primeira academia a botar tudo dentro do mesmo lugar. Foi a primeira super academia a ter uma super sede. Estrutura, né? Super estrutura, a pagar atletas, enfim, cara. A América Top Team, pelo Porra, eu cheguei atrasado, já não estavam pagando mais, mas eu também já ouvi falar isso aí. Teve muita gente aí que abusou, né? Sempre tem, né? Exato. Teve muita gente que abusou isso aí. Mas então, o que você tá falando é realmente o agradecimento à América Top Team, né? Agradecer a América Top Team. Hoje em dia, graças a Deus, a gente conseguiu ter essa foto aqui, que é o meu... É um dos... assim, do ápice é você ter um campeão do UFC, ainda mais como foi a minha história com o Pantoja, né, cara? É um cara assim que, porra, eu não tenho, assim, eu já ficar fazer outro podcast para eu falar do Pantoja aqui, da minha relação com ele, da minha história, ele também é de Copacabana, entendeu? Então, agradecer a América Top Team por isso ter acontecido, agradecer ao Dan Lemba por proporcionar isso, né, cara? É assim, demais mesmo.
E falando em América Top Team, ela que marca presença em quase todos os eventos, né? Tipo, toda semana tem alguém lutando, não os mesmos treinadores, mas sempre os treinadores estão lutando. E você vai estar lá na Austrália, né? Nesse final de Não, semana. não vou não, Renato. Então, eu vou estar no 320 e eu vou estar no Rio de Janeiro. Na Austrália eu não tô indo não, porque seria muito complicado para mim. Eu ir lá para a Austrália, que a Austrália já é longe. Perth ainda é mais longe ainda, porque é do outro lado da Austrália, entendeu? Então é complicado. Mas vai estar lutando um atleta que você treina, né? Dois O atletas, Bellato. o Rodolfo Bellato e a Michele Montague. Isso, então vamos aproveitar o ensejo aqui para falar um pouco desse card. Já vamos começar nessas duas lutas, né? Primeiro vamos ver a Michele Montague versus a Luana Carolina. Caramba, velho, a brasileira tá enrolada, né? Porque de grappling eu acho que a menina é muito melhor, né? A Michele. Então, a nossa estratégia, né? Acho que não tem muito mistério, Segredo, né, né? cara? Se você vê as lutas da Michelle, vê a luta da Luana, né, cara? Apesar da Luana ser muito mais experiente, já se provou no UFC durante bastante tempo, tem várias lutas no UFC, né? Mas tá subindo de peso, é um peso novo para ela. A Michelle é mais nova no MMA, mas tem 6 vitórias e as 6 por finalização, entendeu? Então, acho que não tem muito mistério de saber o que a Michelle quer e o que a Luana quer, né? Eu gosto da luta, eu acho que a gente tem várias vantagens nessa luta, mas também a gente precisa sempre tomar cuidado porque a Luana é muito boa em pé, né? E vai vir com essa estratégia de defender queda e manter a luta em pé, né? Isso. Então eu também vejo ela como bastante favorita aí, mas luta é luta. E a outra luta vai ser o Rodolfo Bellato versus Navajo Sterling, né? Sterling, Sterling. é. É um cara que veio do contender, inclusive ele já ganhou. De quem que ele ganhou? Foi algum brasileiro, não O foi? Não, Ivan, foi do Ivan. o Ivan, que é também atleta da América Top Team, lutou com ele, acho que foi no Canadá, em Montreal. Exatamente. Foi no Foi? Canadá. Então. Exatamente. E o Bellato é o primeiro camp que ele tá fazendo com a gente aqui na América Top Team. Vamos ver se dá certo, né? Infelizmente eu não vou poder estar lá com ele, mas o Macarrão tá indo, né? E vamos Tá torcer para indo ele. quem no corner dele? Macarrão? Alguém mais? Macarrão Renan Problema, O que é um problema. cara que tá ajudando ele, foi ele que realmente fez essa ponte para ele vir para América Top Team, né? E o terceiro, eu não sei quem vai ser o terceiro, mas eu sei que esses dois vão estar no corner. Beleza. Luta dura também. Esse Navajo Sterling é um strike de excelência. Treina lá com a Adesanya. É Sim, alto. Tá invicto 7-0. O Bellato tá indo de lado B, né? Ele tá indo pra perder, vamos dizer assim. Mas, exatamente. mas é um cara duro, né? O Rodolfo Bellato também. É um cara que tem chance de. Tá vindo uma coisa meio controversa que foi com o Paul Craig, né? Sim. Ele foi até um dos caras que eu zoei pra caramba na internet. Quando eu cheguei, tava na TT. Eu, porra, meu irmão! Porra, sou teu fã! Pô, tô Meti teu aquela. fã, irmão. Ainda bem que você tá Ainda bem aqui. que você tá aqui. Mas, porra, depois a gente conhece o cara, né? A gente fica torcendo, porque é um cara muito É, gente boa. Um cara bom, humilde, treina muito, pra muito humilde. caramba. Não Entendeu? Um cara reclama, não que fala, não entra muito, tá reclama. calado. Exatamente. Um cara, porra, nota 10. Tomara que ele vença aí. Mas, fora essas duas lutas, não tem uma grande luta, né? Aí você tem o Neil Magny, que vai lutar aí com Jake Jake Matthews. Matthews, entendeu? É uma luta entendeu? O Ivan, de novo, da TT, né? Que só que não treinou lá dessa vez. Dessa vez o Ivan não treinou lá, vai ter uma luta muito dura, que é esse James Crute. É um cara que é muito bom de grappling, que é meio que o, o calcanhar de Aquiles do Ivan, né, cara? Mas vamos torcer aí pro Ivan, né? Embora não tenha feito camp aqui com a gente, é um garoto também muito sangue bom, humilde pra caramba, e espero que ele ganhe, né, cara? Mas é aquele negócio, ir para Paris contra um francês é É, complicado. Ir é para complicado. Austrália contra um australiano é complicado. É complicado, exatamente. E vendo mais o card aqui, uma luta que me chamou a atenção é essa daqui do Tom Nolan versus Charlie Campbell. São dois strikers, dois caras bons. Um é 9-1, o outro é 9-2, australiano e americano. Com certeza vai ser uma luta que vai sair nocaute aí. É a segunda luta do main card. É, e, e é isso. O main event, pode falar a verdade, eu não queria assistir muito, não. Carlos Zuber versus Dominique Reis. Quem que você acha que ganha, Renato? Ai, bicho, eu não faço ideia, velho. É só.
Eu vou de Joga- Carlos Zuberg. Joga a moeda que cair, caiu. Também concordo. Exatamente. Uma luta difícil, né? O É. Dominic Reis, que ele tava vindo de várias derrotas seguidas, desde que ele tinha lutado com o John Jones. Uhum. Tinha pegado 4 derrotas seguidas, mas engatou de novo com 3 vitórias seguidas, né? Então, acho que ele deu uma guinada boa aí, entendeu? E se ele foi inteligente, foi para a Austrália já com tempo, conseguiu se adaptar ao fuso horário, porque é muito longe, entendeu? Eu acho que ele tem condições de sair de lá com a vitória, né? Mas é aquele negócio, estão indo contra a corrente, né? Tá indo Porque o contra a Uber corrente. é australiano, vai estar com a torcida a favor, né? Inclusive, esse aqui foi outro também, viu, velho? Que no UFC de Miami que ele lutou, eu tinha apostado contra ele. Aí ele viu meu vídeo. Todo mundo agora fica me cobrando. Ele viu meu vídeo aí, lá nos bastidores do UFC, ele veio pra mim e falou: pô, mas tu falou que eu ia perder, que não sei o que, que não. Eu falei: calma, meu irmão, eu tava fazendo a zica reversa. Tem que ir, calma. Calma. Os Mas caras não tem a malandragem. Você não tem a malandragem, não tem a tem malandragem. toda uma estratégia. Esses caras não sabem, pô. Mas é isso. Então, um card bem mais ou menos aí. Vamos assistir pelos brasileiros aí, pelos atletas aqui da América Top Team. Te agradecer, né? Na semana passada a gente não teve UFC, nesse sábado, mas podemos agora conhecer um pouquinho da história do Parrumpinha aí. E para você que ficou até aqui para ver eu falar do Charles, eu só digo o seguinte, meu brother: moicano.tv, vídeo exclusivo Não vai falar lá. agora, Renato? Não, que já. Você sabe que tá faltando 5 minutos para encerrar, em 5 minutos não dá. Mas se você entrar na moicano.tv, terá lá o vídeo e vai estar a Então nossa tem que resenha fazer completa. Inclusive, vou chamar até o Parrumpinha pra gente fazer um podcast lá para debater sobre essa questão do Charles aí e vocês vão ver. Fora isso, eu desejo sim que coloquem o main event à altura, né? Eu desejo que o evento dê certo, mas é isso. Mas eu vou falar lá no moicano.tv, beleza, Parrumpinha? Perfeito. Só uma lembrança aqui, Renato. Chegamos a 100 mil essa semana. 100 mil inscritos no nosso canal Overdose Brasil. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, porque sem vocês a gente não ia conseguir. Então, 2 ingressos com 2 bonés de corna vão ser sorteados. E preste atenção, fica ligado no Overdogs Brasil no Instagram, que a gente vai postar lá todos os requisitos, que são: tem que seguir o Overdogs Brasil no Instagram e ser inscrito no canal do YouTube. Tem que seguir Renato Mani Moicano e Parrumpa no Instagram. E você vai ter que marcar lá no post 1, 2, quanto mais você marcar, melhor, seus amigos. E de lá a gente vai tirar dos seguidores do Overdogs Brasil, a gente vai tirar 2 vencedores para o UFC Rio. Tá bom? A gente vai fazer isso. Eu quero ver se eu consigo fazer isso live para não ter nenhum tipo de reclamação. Ó, foi protegeu, não sei quem ganhou, não sei. Não. Vamos fazer aqui, ó. Vamos. A roda do Brasil e tum! Bateu, é esse que vai ganhar. E vai ser entregue, os ingressos vão ser entregues na sexta-feira, depois da pesagem oficial, no hotel do UFC. Lembrando, tem que estar lá no Rio, né? Porque a gente não vai pagar passagem, não é isso, Parrumpinha? É óbvio, meu irmão. Aí, meu irmão, nem Bitcoin dá certo. Né? Nem Bitcoin não dá certo. Então, obrigado para você que chegou até aqui. Deixa o like aí, deixa o comentário. E como o Parrumpa falou, fique ligado nas regras para concorrer ao ingresso e ao boné. Valeu, mestre Parrumpinha. Deixe suas últimas palavras aí. Meus amigos, muito obrigado pela atenção aí. Esse episódio foi especial. Falou um pouquinho da nossa história, da minha história. E, de repente, semana que vem a gente fala da história do nosso calvo. Vamos ver. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, abraço.